Olá! Depois de entendermos como os diferentes fatores geográficos influenciam o clima, vamos agora aplicar ao caso brasileiro. Quais são os principais fatores geográficos que influenciam o clima do nosso país? O primeiro fator muito importante é a latitude. Lembrando que o Brasil é um país com grande extensão latitudinal, com grande extensão no sentido norte-sul. Você deve lembrar também que as áreas mais próximas ao Equador apresentam maior luminosidade, por isso que as temperaturas elas são maiores. Conforme nos afastamos do Equador em direção aos polos, a temperatura ela diminui. A maior parte do território brasileiro está situado na zona intertropical, ou seja, nessa região entre os trópicos, justamente a zona cálida, a região mais quente da Terra. Porém, podemos perceber que tem uma parte do território nacional, praticamente toda a região sul, que está situado numa outra zona climática, que é a chamada zona temperada. Dessa forma, podemos concluir que as temperaturas no Brasil são predominantemente elevadas porque predominam no território brasileiro baixas latitudes, ou seja, a maior parte do território nacional está situada em regiões de baixas latitudes, exceto se estivermos falando da região sul, a região situada em latitudes um pouco mais elevadas e por essa razão apresenta uma variação térmica um pouco maior. Lembrando que durante o verão a zona temperada fica muito iluminada, por isso que as temperaturas são mais elevadas, mas durante o inverno, por causa da menor luminosidade, a temperatura ela tende a ser um pouco menor. Um outro fator muito importante é a influência da altitude. Lembrando que áreas mais baixas apresentam temperaturas maiores do que as áreas mais elevadas. O território brasileiro, por causa da sua estrutura geológica muito desgastada, apresenta predominantemente baixas altitudes. Apenas algumas áreas do Brasil apresentam altitudes superiores a 1 quilômetro. No caso, as regiões serranas representam, então, áreas de exceção do nosso território. Então, podemos concluir que o Brasil é um país de temperaturas predominantemente elevadas, porque predominam em nosso território baixas latitudes e baixas altitudes, exceto se estivermos falando da região sul, que está situada na zona temperada, ou das regiões serranas, que apresentam temperaturas mais baixas, justamente por estarem em regiões mais elevadas. A temperatura ela é muito influenciada pelos elementos latitude e altitude, mas ela também é influenciada por um outro elemento muito importante do clima brasileiro, que são as massas de ar. As massas de ar, além de influenciarem as condições de temperatura do nosso país, influenciam também os padrões de chuva, a umidade em nosso território. Massas de ar são imensos blocos de ar que, ao se deslocarem pelo território, provocam alterações no tempo atmosférico, portanto, provocam alterações no clima. Para facilitar, podemos dizer que o Brasil ele é influenciado principalmente por massas úmidas, exceto pela massa tropical continental. Essa é a única massa seca que atua no território nacional. Justamente durante o inverno, essa massa ela é responsável pela diminuição da umidade relativa do ar nessa área mais central do nosso território. Podemos também, para facilitar, dizer que o Brasil é influenciado principalmente por massas quentes, exceto a massa polar atlântica, que é a única massa fria que atua no Brasil, principalmente durante os meses de inverno. Durante os meses de inverno, essa massa ela ganha força e consegue chegar até a Amazônia Ocidental, provocando uma queda brusca da temperatura, um fenômeno conhecido como friagem. Quando essa massa passa por essas áreas mais centrais do território, ela provoca um outro fenômeno conhecido como geadas. As geadas representam o congelamento do orvalho, daquelas gotinhas na superfície da planta.
As geadas causam muitos prejuízos nas lavouras das áreas afetadas. Um outro eixo da massa polar atlântica, ele contorna o litoral brasileiro, encontrando-se com a massa tropical atlântica no litoral nordestino. O encontro dessas duas massas, sendo que a massa polar é fria e a massa tropical atlântica ela é quente, provoca um tipo de chuva específico muito comum no inverno nordestino, que são as chamadas chuvas frontais. Outra massa muito importante que atua no território nacional é a massa equatorial continental. Como você pode perceber, a atuação dessa massa ela é muito mais intensa durante o verão do que no inverno. Durante o verão, essa massa ela é responsável pelas famosas chuvas de verão, que são chuvas formadas pela intensificação da convecção do ar. Daí o nome chuvas convectivas. Uma outra massa que atua bastante no nosso verão é a tropical atlântica. Essa massa, especialmente no litoral da região sudeste, ela provoca um outro tipo de chuva, as chamadas chuvas orográficas ou chuvas de relevo. Chuvas provocadas pela barreira da Serra do Mar. A Serra do Mar, que é uma barreira de relevo, que no caso barra a umidade trazida do oceano por essa massa aqui. A massa equatorial atlântica, ela é uma massa que vem do hemisfério norte, por isso que a sua atuação ela não é tão intensa assim no território nacional. Durante o verão, ela intensifica os ventos no litoral nordestino, uma região que de fato costuma ventar muito, que inclusive é aproveitado para a geração de energia eólica. Na sequência, vamos fazer um exercício sobre a discussão do clima brasileiro.